Olá, bem-vindos ao canal Pra Tua Mesa com Sandra Moura. Hoje nós vamos preparar casquinha de siri. Muito gostosa essa casquinha de siri. Se vocês gostarem, deixa um joinha, se inscreve no canal para qualquer dúvida. Vamos preparar casquinha de siri. Então, nós vamos precisar da carne de siri, pimentões, vermelho, amarelo, se gostar também pode colocar verde, tomate, cheiro verde, eu tenho salsinha e cebolinha, tenho aqui alho, cebola, pimenta, gengibre. O gengibre é opcional, eu já fiz várias vezes sem colocar o gengibre mesmo, mas nós vamos colocar ele raladinho. Deixei aqui um pedaço do pimentão amarelo para mostrar para vocês que o pimentão eu costumo tirar toda aquela parte branquinha, depois corto em tirinhas e quadradinhos. Tanto do vermelho como do amarelo, uma pimentinha vermelha, também eu costumo tirar as sementes, porque senão fica muito apimentado. Eu prefiro no final de tudo, se for necessário um pouquinho mais de pimenta, até coloco um molhinho de pimenta que tem em casa, na geladeira, um pouquinho mais, mas eu prefiro colocar ela sem as sementes, para que não fique tão acentuado a pimenta. Então, esses são os ingredientes de uma parte dessa receita. Os outros ingredientes nós vamos fazer tipo assim um molho branco, mas ele vai usar o leite de coco, manteiga, farinha e o queijo ralado. E no final de tudo, quando a gente montar também as casquinhas de siri, a gente também vai colocar um pouquinho mais de queijo ralado, com um pouquinho de farinha de rosca por cima. Então, nós vamos começar aqui fazendo a nossa receita. Deixa eu separar aqui. Vou mexer aqui com um palitinho, canudinho, para tirar que ele está um pouco grosso. Nós vamos começar aqui colocando um pouquinho de azeite. Então eu vou começar aqui com o alho e a cebola. Essas partes aqui eu vou terminar de cortar. Eu vou acrescentar o pimentão, também o restante do pimentão amarelo e a pimenta.
esqueci também que a gente ainda vai colocar um pouquinho de sal aqui. Prontinho, conseguimos tirar tudo. Aqui eu vou dar uma mexidinha para dissolver a farinha antes de acender o fogo. Uma pitada de sal. Depois a gente experimenta se precisa mais. Liguei aqui o nosso fogo para fazer esse creme aqui, que é o ponto de mingau. A minha manteiga é sem sal, mas ainda vem o queijo, né, aqui, então fica assim um creme salgadinho. Aí depois a gente juntando tudo, a gente experimenta se tá faltando sal. Começou a engrossar, vou mexer para lá e para cá para dissolver bem a farinha que fez as pelotinhas. Então, assim como o creme branco, a gente mexe para lá e mexe para cá com energia. Prontinho. Eu já vou desligar, porque senão ele começa a querer pegar no fundo. E agora coloco o queijo ralado. Fica um creme bem denso, porque diferentemente do molho branco tradicional, que vai meio litro de leite e 2 colherinhas rasas de farinha, isso aqui foi uma xícara, né? Foi uma xícara de farinha de trigo. Então ele fica bem encorpado. Vou experimentar. Ver se tá bom de sal e se tá bem cozidinho já. Tá bem suave de sal, mas ele já tá cozido, né? Porque a carne do siri cozinha rapidinho. Um pouquinho mais porque ainda tinha partes congeladas. Agora, eu notei também que a nossa pimentinha foi pouca. Então, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de tabasco. E também vou colocar mais uma pitadinha de sal, que tava com pouco sal.
não há necessidade de cozinhar por muito tempo. Então agora a gente vai juntar o nosso creme aqui com ele desligado mesmo. Misturar bem essas duas partes da nossa receita, colocar nas conchinhas. Prontinho, agora nós vamos pegar as conchinhas pra gente fazer essa parte. Volto já. Olha, aqui eu tenho um pouco de farinha de rosca e vou colocar um pouco de queijo ralado. Aqui é o quanto for necessário, né? Então, pegou as conchinhas, então a gente vai colocar na conchinha todo esse creme. Eu estou fazendo ainda, ele está quentinho, como vocês podem notar, tá saindo fumaça. No entanto, se você quiser deixar preparado para depois colocar na hora do evento que você vai servir de entrada, aí você pode deixar ele na geladeira, né? E fazer pertinho do horário que vai consumir, né? Porque aí você coloca no forno, antes de consumir. Aí vai sair quentinho. Olha. A gente vê que as conchas são relativamente rasas, então vai render uma quantidade aí satisfatória. E observaram também que a gente colocou essa colher que eu tenho aqui de pau, ela é bem rasinha e pequena. Umas 3 colheradinhas dela preencheu. Aí a gente vai polvilhar a farinha de rosca com o queijo e levar no forno. Então, olha só como ficou as casquinhas. Não há necessidade de eu fazer todas no vídeo, então eu vou prepará-las, colocar no forno e quando estiver pronta, mostro para vocês. As casquinhas ficaram prontas por cerca de 20 minutos, eu não vi muito bem o horário que eu coloquei no forno, mas olha aí a nossa casquinha. Outra coisa que aconteceu, eu coloquei muito cheia, na hora que ela ferveu, ela vazou um pouquinho no forno, tá quente. Então pode até colocar um pouquinho menos pra gente não desperdiçar nada, né? Porque caiu um pouco lá. Então veja, então aí está nossa casquinha de siri, muito gostosa. Para quem tem o forno elétrico, pode colocar para gratinar por cima, tenho certeza que vai fazer bem mais rapidinho. Não tão forte, claro, né, para queimar, mas deixa na parte de baixo, coloca um pouco para gratinar e ele vai ficar com uma corzinha toda especial. Tá bem quente, mas tá muito gostosa essa nossa casquinha aqui.